Bom dia, queridos amigos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec, da senhora Meli, para darmos continuidade ao estudo do Apocalipse. Obrigada pela presença de todos, assim como os nossos amigos que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, Rádio Brasil Espírita de Maceió, Facebook e YouTube. Nosso abraço fraterno. Para dar início à nossa reunião, eu peço ao Júlio César para que faça a prece inicial. Mestre Jesus, amigo, irmão de todos nós agradecemos pela oportunidade que se renova a cada semana, pelo ensejo de aprendizagem que nos é proporcionado, de aqui podemos estar em Teu nome, sob Teu amparo, proteção, para a realização de um trabalho de aprendizado, estudos. Nós agradecemos a oportunidade e pedimos aquela necessária orientação e inspiração para a realização do melhor a nosso alcance. Pedimos que os apontamentos por nós aqui analisados no nosso trabalho possam ser proveitosos para os espíritos que aqui nesta casa estagiam em aprendizado e tratamento. Agradecendo novamente por este acréscimo de misericórdia, nós damos por iniciados os nossos trabalhos desta manhã. Bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a presença de todos, a toda a equipe, ao grupo que está aí com a gente estudando. Nesse momento, agradecemos a audiência, os amigos que acompanham a transmissão pela Rede Amigo Espírita. Um grande abraço fraterno para todos. Companheiros que nos felicitam hoje com... Eu não ia falar não, mas com o aniversário, né? Literalmente mais uma primavera. Como dizia Arnaldo Rocha para Meimei. Mais uma primavera, estamos aí caminhando. Vamos ver se a gente entra no último terço. Se a média for 75, eu estou entrando no último terço, né, Júlio? Pois bem. Eu estou um pouco mais na frente. Tá bom, nós não estamos com pressa não. Mas é isso aí, um bom estudo para todos, os amigos da Rádio Brasil Espírita também que nos acompanham. Um grande abraço para o Zé Aparecido, para o Márcio, respectivamente Rede Amigo Espírita, Rádio Brasil. Você, amigo da FIAC, que acompanha através da transmissão do próprio site. Enfim, aqueles que estão entrando a primeira vez, que possam conhecer o trabalho que está disponível nas plataformas do YouTube, Facebook. Compartilhem, nos ajudem a fomentar o bem. Pois bem, na última semana nós tivemos o ensejo de fazer uma abertura do estudo do Apocalipse no seu capítulo 11, intitulado, dentro da nossa tradução João Ferreira de Almeida, Imprensa Bíblica, As Duas Testemunhas. Fizemos um apanhado geral, dentro de uma abertura, porque o capítulo é extenso, são 19 versículos, e nós vamos hoje retomar nos seus primeiros movimentos. Eu não vou ler muitos versículos para a gente poder caminhar na interpretação. Vamos embora. A leitura é o seguinte: primeiro versículo, capítulo 11, Apocalipse, que significa revelação, tirar o véu. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas,
e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Vamos voltar para o primeiro versículo. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E o segundo, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui ficamos. Na última semana, nós trabalhamos, portanto, sob o ponto de vista geral, e fizemos um apanhado ao nível histórico-social. O templo nos remete ao Templo de Salomão. E no templo, nós vamos encontrar, vamos dizer assim, vários departamentos. Desde o átrio, que caracteriza a expressão da entrada, que está de fora, ao altar, que é a configuração do ápice do lugar sagrado, aonde o sacerdote ocupa a posição de um ministro do alto, certo? Pois bem, o texto do Apocalipse vem dizer para nós, sobre o ponto de vista geral, que podemos dizer assim, que ao nível da evolução planetária, nós vamos encontrar 3 agrupamentos. Lembram que a gente trabalhou em estudos anteriores? O agrupamento daqueles que estão interessados em estar dentro do templo, aqueles que estão no átrio do templo, chegando, portanto, e aqueles que passam ao largo, desconhecem o templo, não têm interesse pelo templo. Ficou claro? Aqueles que estão chegando no templo, ou seja, estão no átrio, vamos dizer que começam a se interessar, mas ainda estão vinculados ao plano da horizontal do mundo, aos interesses imediatistas. Vem ao centro espírita querendo resolver o problema do casamento, do filho que está doente, do emprego que está faltando, do dinheiro. E existem aquele agrupamento dos 3 terços. O terço que se interessa por estar dentro do templo. Pode ficar aqui na frente, aqui, ó. O pessoal senta lá atrás porque acha que lá é de graça. Paga do mesmo jeito. Tô brincando, viu, gente? A moeda aqui é da boa vontade e do carinho. Então, esse grupo que está dentro do templo, já interessado, ele, na verdade, ele vai se aproximar do ponto principal do templo, que é o altar, para ficar próximo do sacerdote, certo? Então nós vamos observar nesse mecanismo que os agrupamentos definem para nós, em tese, uma desigualdade no contexto evolutivo. Por que desigualdade? Porque existem aqueles simples, aqueles que já estão despertando e aqueles despertos. Então, quando o filósofo, o idealista, quer implantar na Terra um sistema igualitário, sob o ponto de vista social, ele está cometendo um equívoco interpretativo. Certo? Porque a cada um segundo as suas obras. O que não está aqui caracterizando uma atitude de indiferença àqueles que estão na retaguarda. Compreenderam o que nós estamos dizendo?
quando nós vamos encontrar os iluministas projetando a trilogia Igualdade, Liberdade e Fraternidade, nós podemos já mergulhar num estudo mais aprofundado sobre a igualdade, sob o ponto de vista da misericórdia. Renata, senta aqui mais perto. Vocês estão espalhados aí, como diz o outro, esparramados no ambiente. Então, voltando, nós vamos observar que é natural que no plano íntimo a consciência vai se expandindo mediante ao trabalho, ao esforço, ao mérito, ok? Então, repetindo Jesus, a cada um segundo as suas obras. Antigamente, no entendimento de uma religião mais materializada, tradições que foram interpretando, e quanto mais se interpreta, mais você se distancia da essência. Lembra o que nós falamos? Em nível histórico, o que aconteceu no planeta, com a chegada a raça adâmica, que veio trazer as noções de espiritualidade lá atrás. Aí contamos a história de Hermes Trismegisto, o deus Tote do Egito. E dali tudo começou quando ele trouxe a prisca teologia. Nos princípios herméticos nós falamos aqui. O primeiro princípio que Hermes trouxe foi do que o universo é mental. Tudo é mente. Então nós vamos falar de inteligência, nós vamos falar de sabedoria, nós vamos falar de operação, nós vamos falar de habilidade, nós vamos falar de domínio íntimo e domínio da natureza. Então nós não somos partes de Deus, mas Deus está em toda parte. E nós vamos interpretando Deus, no seu sentido filosófico, de acordo com as possibilidades da gente. Ficou claro? Então, sob o ponto de vista da igualdade divina, a misericórdia oferece os recursos para todos. Possibilidades, oportunidade para todos. Ninguém pode dizer, estou abandonado ou eu não tenho chance. Fiz-me claro? Agora, quando nós vamos operacionalizando no princípio da liberdade, essa liberdade ela vai sendo adquirida mediante as conquistas. Immanuel Kant, o filósofo, traz uma ideia muito especial sobre esse assunto, quando ele vai falar sobre a imaturidade. Quando imaturos, precisamos de ordem que venha de fora, disciplina. Precisamos de legisladores, coordenadores, chefes, ok? Então, as religiões, quando elas, na interpretação da interpretação, caminharam para o plano da materialização da ideia para definir um domínio no mundo, com regras, com hierarquia, aí trouxeram a reflexão do que vem a ser o pecado, a queda, a culpa, instaurou medo. É necessário que entendamos que todos esses mecanismos foram importantes no processo evolutivo para com uma humanidade que caminhava trôpega, certo? Então nós tivemos lá o Hermes, tivemos Zoroastro, tivemos o Buda, tivemos Pitágoras no Ocidente. Depois de Pitágoras as escolas foram se abrindo, Sócrates, Platão, e aí vai. Aí a gente vai caminhando para a era do cristianismo, os precursores. E Jesus, numa afirmativa do benfeitor Emmanuel, numa mensagem que vocês vão encontrar no livro Vozes do Grande Além, doutrinar e mudar, parece que é alguma coisa assim, lembra que eu te citei essa mensagem? O Emmanuel fala que Jesus ilumina a sabedoria. Por quê? Porque a filosofia, na sua essência, ela propõe a operação junto com o semelhante. É no convívio que você vai exercitar a fraternidade. Todos eles, de alguma forma, falaram disso. Por exemplo, Platão trouxe o código ético de convivência. Olha que legal. Só que nós, filósofos, até hoje insistimos
em operar apenas no plano do saber. É necessário viver. E na relação, Jesus vem à Terra para dizer assim, tudo que disseram aí está legal, é isso aí. Não vim destruir a lei, mas vim pôr em prática. Então, Jesus se diferencia de todos, no seu sentido de transcender a todos os outros, porque ele deu a vida. E ele falou assim, se não viver, não vai desenvolver o sentimento. Ok? Então, razão e sentimento. O tempo todo é essa dualidade importante para todos nós. Pois bem, então, quando nós entramos na interpretação do Apocalipse, que vamos verificar essa questão de que foi dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Nós vamos hoje, depois daquele estudo de semana passada, se quem está acessando o vídeo agora, convidamos para ir lá na Rede Amigo Espírita ou na FEAC e buscarem o vídeo da semana passada, que é o de número 164. Hoje o nosso tema é Templo de Deus, estudo 165, certo? Então busquem para fazer a associação, porque o estudo é continuado. Mas para não dizer que não falamos das flores, trabalhamos aqui que a cana é semelhante a uma vara. Então foi dado para o anjo uma cana, para medir a fita métrica. Não é? Medir o templo. Não é? Mas para medir é necessário levantar. E o levantar é tomar sobre si a capa. É elevação, é visualização do templo interior, da área mental. Então nós estamos no templo que nos interessa, mergulhando para medir a nossa capacidade de pensar, para planejar o agir. Então você tem que fazer medição. Essa medição é fundamental. Então, sob o ponto de vista histórico, nós estamos medindo os acontecimentos. Estudamos o Apocalipse, vamos lá na Grécia, passamos por Roma, vamos na Babilônia, depois a gente vai para a Idade Média, encontra a alquimista, mas encontra a Inquisição. Aí no início da Idade Moderna a gente vai vendo os filósofos rompendo com a igreja para instituir uma ciência sem o dogma, sem o fanatismo. Tudo isso são movimentos externos, sociais, que nos projetam para os tempos atuais, no século XXI, aonde a modernidade constata que abandonamos literalmente os princípios da filosofia espiritual, inclusive nas academias, porque Deus foi execrado do processo. Naturalmente, em função dos exageros das religiões que fanatizaram. Certo? Então Deus se tornou vingativo, punitivo. Então era natural que os homens se cansassem de tantas guerras, etc, etc, etc. Mas, qual que é o resultado de tudo isso? Hoje, no século XXI, encontrarmos o chulo dominando, o comum imperando, o jogo da sedução sendo mais importante do que os valores éticos e morais. Quando se gradua numa academia, faz um juramento. Serei ético, vou seguir os princípios, etc. Aí daqui a pouco, isso aí é só protocolo. Qual que é o resultado? Um total desconhecimento das questões realmente que são necessárias para a vida. Compreendermos o sentido do existir, de onde viemos, o que fazemos e para onde vamos. Certo? Então aí eu tenho falado nessas últimas semanas que nós somos na geração fast food. Queremos tudo rápido. Tudo rápido. Você vê uma palavra, você não consegue tirar o significado dessa palavra. Então nós estamos superficiais. Quer um exemplo? Hein, Regina? Você vai gostar. A palavra coragem. Olha como é que nós vamos medir o tempo. Você sabe qual que é o significado dado por Platão à palavra coragem? Coragem é desenvolver a capacidade de domar o desejo e o medo.
Opa! Vou começar a colocar a vara nessa aí, hein, Júlio? Medição. Termômetro. Fita métrica. Eu gostei foi da fita métrica, lembra as costureiras. Hein? Não vamos fazer medição laboratorial, não. Vamos para a fita métrica. Domar o medo. Opa! Coragem? Ah, porque coragem é o antônimo de medo. Não. Você está sendo superficial. Domar o medo. Qual que é a função? O que é o medo? Como é que nós podemos trabalhar a ideia do medo? Busca a etimologia da palavra medo aí, no santo Google. Hein? O medo, ele traz para nós insegurança. Insegurança, geralmente, do desconhecido. Concorda, Júlio? Você desconhece. E os entendidos definem o medo como o contrário do amor, por exemplo. Então, se você desconhece, como é que você vai fazer? Você vai ficar inseguro, certo? Então, aqui eu quero dizer que o medo, se você desconhece e tem insegurança, ele é natural e é importante. Achou, Denise? Denise vai contribuir. Ô, Denise, bom dia. Bom dia. Temos também medo, temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Receio, vou voltar. Temor. Então você teme o que você não domina. E para você dominar, é necessário uma palavrinha. Uma só. Conhecimento. Porque com conhecimento você vai desenvolver a tecnologia necessária para dominar. Não é isso, Júlio? Está correto? Então, pois é. Então o medo ele tem o seu fator impulsionador na evolução. Porém, temos que domar o medo. O medo é exacerbado? Opa, tem uma patologia aí possível. Tem um desvio. Então, nós temos que aliar ao medo o entendimento do que é o desejo. Então, você tem que dominar o desejo. O desejo é a atração natural que surge em função de um objeto, certo? O interesse. Então, o desejo é importante para você vencer o medo. Mas o desejo exagerado me leva para o fundo do poço, não é assim? O desejo, a atração, repito, ela é natural. Um exemplo, o indivíduo pode sentir atração pelo sexo oposto, certo? Só que o indivíduo está compromissado com uma causa. Se ele ceder ao desejo, ele complica uma causa que ele assumiu. Está correto, Júlio? O que vai acontecer se ele ceder? Buraco nele. Não venha com justificativas que são plausíveis sob o ponto de vista material, dentro daqueles princípios de autoajuda, mereço ser feliz? Aí a gente vai dizer assim, sob o ponto de vista filosófico, merece mesmo. Vai que eu estou te vendo. E prepara-te para as consequências. Porque você tem, supostamente, um compromisso, né? Não foi essa a história que eu construí? Então, se a sua escolha, em função do desejo, trouxer desabono ou desabonar ao que você se comprometeu em nível íntimo, esse desejo não está sendo uma boa para você, certo? Porque ele vai trazer dificuldades, conflitos, sob o ponto de vista íntimo ou no que envolve a sua responsabilidade no contexto social, ok? Então, só para a gente esquadrinhar o que vem a ser realmente a medição do templo, porque o templo que nos interessa, repito, não é o templo de pedra. Porque Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra que viesse a ser derrubado. Nós estamos falando do templo íntimo, da casa mental, andar superior, andar que é o futuro, o andar do meio, não é? O consciente, que é o hoje, o andar de baixo, que é o inconsciente. Esse é o templo que nós temos que medir. Não vou nem dizer diariamente,
É o tempo todo, porque nós estamos lidando com forças. Forças da alma. Parece que Denise está querendo falar. Bom dia a todos, nossos amigos do chat. Estão muitos amigos aqui conosco de várias partes do Brasil. O Arnaldo, ele está frequentemente conosco no chat e ele perguntou: o desejo está ligado às necessidades primárias físicas? Nós podemos classificar o desejo nas necessidades primárias, mas nós temos que buscar o contexto sob o ponto de vista psicológico, psíquico. Porque administrado a mente, o papel da vontade é cuidar do desejo. E aí nós temos que verificar que tudo na vida é mental. A mente governa toda a manifestação, seja íntima ou externa. Então, se eu for trabalhar o desejo sob o ponto de vista material, nós vamos ter que chamar aqui um psicólogo, algum analista, um psiquiatra, para fazer uma análise sob o ponto de vista das causas e efeitos transitórias. Está de acordo? É isso aí, Júlio? Agora, a nossa conversa não é sobre o ponto de vista terapêutico, que tem encaminhado as ciências do mundo. Por isso que se estabelece vários códigos filosóficos de autoajuda. E temos que tomar cuidado. Isso é uma reflexão que não me compete, como sou da área, nem me atrevo. Mas estudando filosofia, nós vamos perceber que o princípio básico da filosofia é o trabalho. E no caso, ajustando ao espiritismo cristão, a evangelioterapia. É isso que vai auxiliar o indivíduo na administração do mundo interno. A evangelioterapia. Qual é o fundamento do espiritismo? A não ser o fora da caridade não há salvação? E em Jesus, o modelo de operação. Vai em Jesus e não se prenda tanto no eu, no estudo do eu, porque nós já estamos viciados no egoísmo. Júlio. É muito interessante todos esses aspectos que você está falando aí, essa medição do tempo toca na questão central. A questão central do espiritismo, no plano da medição do tempo, da análise da nossa estrutura interna, o calcanhar de Aquiles até de cada um de nós é o egoísmo. Então os espíritos, na codificação, no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão definir que o egoísmo é a maior chaga da sociedade. E a consequência direta do egoísmo, que é o materialismo, é um dos maiores males da humanidade. E interessante, Beto, que lendo o livro novo do Paulo Figueiredo, Autonomia, uma história jamais contada, ali nos movimentos iniciais do livro, o Paulo fazendo aquele levantamento histórico do espiritualismo racional, da cena acadêmica, filosófica, em que o espiritismo surgiu, o egoísmo era a preocupação daqueles primeiros espiritualistas. O egoísmo, Paul Janet, o egoísmo era o foco principal daqueles movimentos do espiritualismo. Na academia, no século XIX, na França, na Sorbonne, inclusive. Então, nós vemos que os espíritos, que o espiritismo veio como o espiritismo que trouxe esse movimento, simbolicamente nos trouxe uma cana mais aprimorada, que é o instrumento da medição. O espiritismo, ele representa a resposta a um anseio que já havia naqueles tempos, um anseio intelectual de busca,
como contraponto, de um lado, ao fanatismo ao qual você se referiu, e do outro ao materialismo, que foi uma resposta natural ao fanatismo. Quando houve a libertação do fanatismo, então houve aquela fuga para o materialismo, como um contraponto oposto. E os filósofos se debatiam naquele momento, com o caminho do meio, a busca pelo centro, o equilíbrio. E percebeu-se que o egoísmo é a pedra de toque. Então os espíritos vão bater forte no egoísmo. Então, estudando esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, é o trabalho nosso de medição da cana, é o trabalho de identificação de medição do tempo pela cana, é o trabalho de identificação do egoísmo, porque o egoísmo é a fonte de todos os males da humanidade. E não só dos males externos, mas principalmente do mal interior, porque cada um de nós individualmente lida com esse mal no plano interior, porque ele redunda em fobias, síndromes, angústias e, consequentemente, nos tormentos pós-morte no plano espiritual. Então, o assunto é por demais importante. E fazendo uma conexão rápida com Jesus, que foi nós aqui, o nosso modelo e guia, Jesus se refere a essa a cana quebrada em Mateus 12, 20, o movimento da cana quebrada, que é o nosso movimento de análise imperfeita, de apreciação imperfeita em todas as coisas, e também no sermão profético, quando, lá no capítulo 24, no versículo 15, temos um apontamento muito interessante. Jesus vai dizer assim, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, quando virdes, ou seja, quando nós tomarmos posse do instrumento de análise do conhecimento, que a abominação da desolação, que vamos trazer aqui para o egoísmo, se encontra no lugar santo, que é o templo, o altar. Então, os que estiverem na Judéia, que é o nosso caso, estamos na Judéia do conhecimento, na Judéia do entendimento, então fujamos para os montes, busquemos a elevação, a transformação moral, por meio da vivência do amor e da elevação, pela oração. Então, foi bom que você antecipou a chegada do versículo 2 que nós vamos ler agora. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Bom, então, essa desolação, quando virdes, né? A desolação que está instaurada na cidade santa, fuja para os montes. Então, esse é extremamente ajustado a esse convite do Apocalipse, para não medir o que foi dado às nações que estão no átrio. Lembram? São 3 grupos. Os que estão passando longe do templo, os que estão na entrada do templo, o átrio, e os que estão dentro do templo. Os que estão fora, a providência divina concede a eles as oportunidades. O indivíduo manda um WhatsApp para você e fala assim: você viu o que o juiz do Supremo Tribunal fez? Aí o indivíduo, dentro desse contexto, ele está querendo analisar o que está acontecendo lá fora do átrio. Você viu o absurdo do... Ele está analisando o que está fora do átrio. A providência divina cuida de cada um. E esse é o que é o grande drama nosso. Nossa, mas a sociedade está corrompida. Olha como os religiosos estão preocupados com a numerofobia.
Eu vi isso, um pastor evangélico falando, eu achei espetacular. Eu comentei isso aqui semana passada, comentei? Já? Eu falei, pastor evangélico, ele tá abestalhado, como fala lá no Nordeste, com o que os pastores estão fazendo nas igrejas. Tem um pastor aí que faz o maior sucesso, os vídeos dele correm por aí, contando anedota. O povo passa mal de rir. Aí, se você observar as anedotas, elas são chulas, de baixo calão, mas o indivíduo está conquistando números. Ou seja, estes que operam assim, eu não estou individualizando, tá? Estou pegando como uma nota exemplar. Porque senão a gente cai no moralismo, né, que é a questão da medição complexa, não é isso? Isso aí. Cai no moralismo. Mas eu tenho que trabalhar com fatos e dados. Nós estamos fazendo uma análise. Análise. É uma análise fria. Imagina se eu vi... Você sabe qual que é o primeiro artigo, a primeira... Como é que chama? Lá da cláusula... Meu Deus, da regra, fugiu o termo. Cláusula pétrea? É a cláusula pétrea da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, fundada por Allan Kardec. A sociedade tem o compromisso de divulgar o espiritismo. E aí, tarará, parará, na sociedade fica proibido falar de política humana, de discutir isso, aquilo, porque isso não é o papel do espiritismo. Certo? E não é mesmo. Um companheiro veio me relatar que foi num centro espírita famoso aqui de Belo Horizonte, e no meio da palestra, o expositor começou a falar de política, ele só não deu nome aos bois, mas todo mundo que estava no salão viu claramente que ele estava se posicionando, seja da direita ou da esquerda, que não vem ao caso. Mas ele estava se posicionando. Ora, bolas, as pessoas não estão lá para isso. Ok? Isso é desvio. Então, seja quem for que usa a religião com o fim questionável, ou melhor, o fim pode ser bom, mas os meios são questionáveis, está havendo uma adulteração do processo. Então, quando você entra num plano de querer atender números, na chamada numerofobia, para encher o templo, adquirindo adeptos, você está desviando o foco. Isso é desolação pura, certo? Sim. Pois bem, só que nós não estamos para medir o que está no átrio. E, sob o ponto de vista de julgar, analisar é uma coisa. O texto está dizendo, olha, não meças. Mas o que nos importa é o seguinte, porque muitas vezes os parâmetros que a misericórdia oferece no contexto social nos ajuda para que nós tomemos as nossas resoluções, avaliando permanentemente a sua conduta. Porque nós estudamos o Apocalipse à luz do Espiritismo para fazer medição do mundo íntimo. Como é que eu estou me comportando? Então, o objeto principal é o meu comportamento, e não do outro. Por isso é que não meças. E aí Jesus dá uma grande dica. Não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Devemos cuidar da emissão do que sai, porque o que se manifesta impõe consequências. E tudo que sai, nós nos tornamos escravos. Escravo das nossas ações. Certo? Se você fez, você responde. Você tem que colher. Você tem que ajustar. Você tem que sair recolhendo o que você espalhou. Entenderam? Então, esse assunto é muito interessante para a gente avaliar. Voltando sobre o ponto de vista íntimo. Lá no Egito Antigo, um sábio, ou a sabedoria, deixou registrado a tradição belíssima, que é necessário fazer a medição de 4 pontos cardeais, que eu vou ajustar. São 4 fundamentos filosóficos importantíssimos. Já que eu falei da coragem, medo e desejo, vem mais 4, quem quiser anotar. É necessário saber, ousar
Qual que é o outro? Querer e calar. Repete para nós, Denise. Saber, ousar, querer e calar. Fala para nós, Denise. O saber é a sabedoria. Sabedoria é o caminho, o amor é luz. Sabedoria é o conhecimento. Para você atravessar o mar da vida, você precisa de uma embarcação. Barco. Barco é conhecimento. É o que vai te transportar. Certo? Então tem a passagem de Jesus, lá em Lucas, pesca maravilhosa. Ele vê os discípulos chegando de manhã, da pescaria, não pegar nada. Ele estava apertado pela multidão. Aí ele escolhe, tinham 2 barcos. Ele escolhe o de Simão, pede para que Simão afaste o barco da praia. Afaste um pouco da praia, porque a multidão estava na praia. Aí ele vai trazer o ensinamento. E ele vai falar para os discípulos, agora você vai lançar a rede. Mas, Senhor, a noite toda, lança a rede para a banda da direita. Tudo é movimento de conhecimento, desenvolvimento de conhecimento e tecnologia. É ciência. Isso também é ousar. Não, calma. Mistura. Tudo está dentro de tudo. O universo é assim, está tudo dentro de tudo. Mas é só para ficar didático, porque senão eu confundo a cabeça do pessoal. Aí depois ele fala, vá para o mar alto. Aí, Denise, é o ousar. Você tem que ousar, vai para o mar alto. Fica por aqui não, você tem que ir para o mar alto, ousar. Então aqui envolve saber e ousar, certo? Mas para você ousar, você tem que querer. Você tem que saber se você realmente quer. Não adianta. Para ousar, você tem que primeiro ter um motivo e investir nele. E aí tem N desdobramentos. Mas se você está lá no mar alto, começa a aparecer problema que você tem que calar. Então é saber, querer, ousar e calar. Você tem que recolher as velas. As velas, é isso? Porque senão, o que acontece em alto mar com as velas içadas? O vento vai fazer o que com as velas, gente? Vai rasgar as velas, não vai? Vai destruir. Então você tem que recolher para deixar que o negócio... Imagina aquelas embarcações antigas, deixar ver o que vai dar, né? Você não pode soltar a âncora. Deixa a vida me levar, vai ao sabor do vento. Vai zecapagodinho.com.br. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. / Consequências depois. Você pode, de repente, a embarcação ser levada no rochedo, mas fazer o quê? Mas você tentou, você calou, você recolheu. Você solta a âncora quando está em tempestade? Não, né? Não, senão ela arrebenta também. Senão você fica... Né? Você complica. Ô, Júlio, eu estou buscando a sua sabedoria fenícia. Aí você foi lá atrás agora, hein? Então, pegaram aí? Não, mas tem que buscar recurso da história. É a história de cada um. Sim, é lógico. Certinho, Júlio? Então, esses movimentos do Até me fez arrepiar aqui agora. Saber, querer, ousar e calar é medição, mas é medição íntima. Aí você vai avaliar qual fruto, que cor, que vibração. Quer falar, Denise? Não, a Marilac, ela fez um comentário interessante aqui. Ela diz assim, mudar é ter condições de se olhar sem precisar de espelhos. Aí acaba relatando isso que vocês disseram no estudo, da necessidade do conhecimento. A gente pensa no conhecimento que vem de fora, mas o conhecimento também de nós mesmos para podermos realizar as mudanças necessárias. Então, eu achei bem interessante o comentário dela e quis trazer agora para enriquecer o nosso estudo. Conhecimento. Aí você pegou num assunto legal de trabalhar. O Espiritismo te passa conhecimento? Pode responder, gente. Prova do Enem. Transfere conhecimento? Fala, Regina. Passa pra mim. Bora.
Eu acho que transferir não é a palavra. Mostra possibilidades, né? É como se abrisse um leque para que a gente pudesse ler, interiorizar e colocar em prática, né? Aí o jovem chegou para Jesus e perguntou como fazer para herdar o reino dos céus. O que Jesus, na maiêutica, que ele ensinou para o Sócrates, e o Sócrates contou para a gente, na maiêutica socrática, Jesus falou assim, o que está escrito na lei? E como a lês? O que está escrito e como que você lê? Essa é a posição do mestre. Aí o jovem disse, amar a Deus, guardar os mandamentos. Não foi isso, Júlio? Sim. O que Jesus falou para o jovem? Faze isso e viverás. Faze isso e viverás. O Espiritismo, na verdade, o Espiritismo é a organização das conquistas psicológicas, filosóficas, da metafísica, da metapsíquica da humanidade. Kardec reúne os ensinos. O que Kardec trouxe de novo para a gente foi a ciência de como se comunicar com os espíritos e a realidade dos espíritos no mundo espiritual. Porque toda a teoria espírita, ela foi sendo desenvolvida no tempo e no espaço. Tanto que o próprio Kardec faz dá uma dica para a gente, no Livro dos Médiuns, no Gênesis, Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente usar as ferramentas do Espiritismo para estudar as tradições. Porque é óbvio que os códigos são muito mais completos. Certo? Então o Espiritismo, que o Júlio falou muito bem, que surge na França da década de 1850 para frente, ele, na verdade, é o resultado de toda uma discussão filosófica que acontecia naquele período. Então, foi num período que nasceu a sociologia, a psicologia, sob o ponto de vista do estudo experimental, das questões morais. A psicologia tomou outro rumo na década no século XX para frente. E ela enveredou no campo da psicoterapia, da autoajuda. Mas lá naquele período se discutia a teodiceia, Deus, a existência, na universidade. Não se debatia religiões, não. A teodiceia, olha que barato. A essência da vida. A alma encarnada, isso era discutido na universidade. Alma encarnada. A definir o quê? Que o ser pensante ele não é um cérebro, ele não é um órgão. Ele é uma alma que usa o cérebro e o coração e etc. Então existia um outro debate. O que é Deus? Essa pergunta que é colocada como se Kardec que desenvolvesse, e nós não estamos tirando mérito de Kardec, pelo amor de Deus, não é isso. Mas todo esse debate ele era fomentado nas academias. A definir, então, que o conhecimento ele tem que ser trabalhado por cada aprendiz. Então você tem no Espiritismo um código que te informa. Existe um mundo espiritual. Ok. Mas como você vai conceber esse mundo espiritual a partir de informações? É um conhecimento seu. A interpretação espírita é de competência de cada um, certo? Isso é muito importante, porque o seu conhecimento é a sua barca. É o seu transporte. Você não se transporta com o conhecimento do outro. Certo? O Júlio, nós que estamos aqui, a gente traz o que nós estamos compreendendo. Mas é digno quando, por exemplo, alguém traz uma teoria aqui que eu falo assim, meu Deus, tem 50 anos que eu penso sobre isso e eu não tinha visto sobre esse ponto de vista.
Nossa Senhora, eu vou rever os conceitos. Aí você vai trabalhar um outro nível de consciência, outro tipo de conhecimento. É isso que vai te transportar. Olha que importante, gente. Por isso que o versículo vai dizer que foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então as nações, na verdade, as pessoas, a todos é dado as condições de pisar no terreno que as sustentam. Então você está pisando no terreno que te sustenta. E esse terreno ele foi construído por você mesmo. Não foi sua mãe, não foi a sociedade. Por isso que você pode navegar na sociedade com a sua embarcação, com o seu conhecimento, sem que a sociedade te assassine. Tire de você possibilidades. Você pode sofrer na sociedade, a porta pode fechar, etc. Mas o seu conhecimento te garante bem-estar. Estou aqui, vamos que vamos, é para frente. Teve a desencarnação, o outro adoeceu, o dinheiro acabou. Estou em frente, porque eu tenho conhecimento suficiente para garantir a minha travessia. Mesmo sabendo que é cheia de surpresas, ondas violentas que batem no rochedo, mas tem a calmaria, as estações. São processos que têm a ver com os ajustes naturais. Júlio, vamos lá? Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa. Então o Honório disse assim para nós, lá no ano de 2001, que foi dado às nações. Então eu vou ler para ficar didático. O plano pisado pelas nações e que o tomam como base e que elas observam. Às vezes apresenta balbúrdia, guerras, preces, anseios, muitas coisas ocorrem na nossa órbita, onde se reúne um grande contingente de simpatizantes ou não. Os ansiosos, os entristecidos, os doentes, os frustrados. Não tem como manter o templo erguido, medido, encerado, pintado, dimensionado, sem admitir a presença das nações em volta. Papagaio, como dizia Arnaldo, hein? Então você constrói o templo, ele está todo ornado. Não preocupa não, aqui ó. Está todo ornado. O templo está bonitinho, você pôs até flor, certo? Você está consolidado, é isso que eu quero, eu vou em frente. Mas você não pode esquecer que em torno de todas as suas escolhas existe um átrio. As nações estão te observando. Para que você possa oferecer a cada um segundo suas obras, suas próprias medições e suas procuras. O que eu estou dizendo? Você está lá. Seu filho está lá no átrio. Ele vai falar assim, ô, papai, você está indo dentro do átrio. O que você vai oferecer para ele? O que você está oferecendo para ela? Ou para eles? Entenderam? Então, nós fomos para dentro do templo. Falamos do altar. Falamos das nossas escolhas. Agora é necessário a gente refletir que a gente irradia. E a gente tem que estar tomando cuidado, analisando o que a gente está irradiando. Que é o que Emmanuel fala lá no capítulo 149 de Fonte Viva. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao ciclo pessoal em que nos movimentamos. Não, é isso aí, só estou dando um respaldo aí do nosso nobre amigo. Obrigado pelo respaldo. Emmanuel respaldou, vamos embora, está seguro, certo? Então, ou seja, por mais que você ache que está assim, tá tudo muito bom, você tem que observar que você está sendo observado. E o outro está dizendo qual é a sua produção. Por isso que não dá para evoluir sem a caridade. Caridade é benevolência, é indulgência e é perdão, certo?
no convívio com o próximo, você vai estar tendo que medir, você vai ter que avaliar o tempo todo a sua benevolência, a sua indulgência, e o seu perdão. Porque existe um clamor, estão levantando o dedo, ou estão jogando pedra, difamando, acusando. Eu vi um vídeo essa semana do nosso querido Divaldo Franco, achei tão criativo. O Divaldo falando assim: nesses tempos de fake news, existe também uma onda de intolerância e ódio. Tudo que lançam a meu respeito, eu não colho para mim, porque se fosse bom, uma pessoa pegaria o telefone e falava assim: ô Divaldo, eu não concordo com o que você está fazendo. Mas não. É muito mais fácil você ir para a internet e falar assim: olha lá o que o Divaldo está fazendo. Ou seja, se você for parar para ficar colhendo o mal que é fomentado pelos incautos, você não evolui. Nós não estamos falando desta observação destas nações que estão em torno, não. Nós estamos falando das nações, do povo, dos indivíduos que estão sob a nossa responsabilidade. Certo? Hoje um companheiro foi me dar os parabéns. Eu fiquei muito feliz, porque ele usou uma expressão que eu sinceramente colhi para avaliar. Ele é radialista. E ele falou assim: te desejo tudo de bom em função do seu papel como âncora na vida das pessoas. Eu falei assim: tá aí, gostei. Qual que é a função do âncora? Não pensa que é âncora para ancorar a vida dos outros, não. Sob o ponto de vista de um rádio, qual que é o papel do âncora? Colocar música, coordenar um debate, certo? Apertar o botão, começou o programa. Agora os nossos comerciais. Né? Facilitar. E aí, sobre esse ponto de vista, eu gostei, porque nós somos âncoras. Todos nós. Você é âncora dos seus filhos, você é âncora da sua esposa. Ou seja, todos nós temos um papel, mediadores. Todos nós estamos na busca de contribuir com o outro que está no átrio, com a expectativa que ele possa entrar para dentro do templo, Júlio. E todos nós caminharmos para o altar. Que nós não estamos no altar. É pretensão, presunção. O altar estão os sacerdotes. O Júlio acabou de trazer o Emmanuel respaldando a nossa reflexão. Nós tivemos um sacerdote aqui, agora eu posso dizer, porque se ele tivesse encarnado, eu não ia falar para ele que ele era sacerdote, não, porque ele ia mandar me prender, Honório Abreu. Mas eu vou brincar com ele, que possivelmente ele está presente aqui, não estou vendo ele não, mas ele deve estar por aí. Porque eu estou citando o texto dele, eu estou avocando. Honório, agora tu é um sacerdote. Ah lá, ele está dando uma risada, agora eu ouvi. Está dando uma risada. Não sou não. É Emmanuel. Aí ele mesmo dizia. Aí você vai no Emmanuel, cara, tu é www.paulodetarso.com.br. Opa, não é .com não, é .org.br. São .com é como é. Aí você chega no Paulo, hashtag siga o mestre, Jesus. Aí você chega em Jesus, Deus, Matusalém. E aí vai na escala. Pegaram aí? Despersonalizando. Melquisedeque. Chega em Jesus é Melquisedeque. E por aí vai. Ficou claro? Agora, no resumo, e pisarão a cidade santa. Você achou aí, Denise? Denise está mais perdida do que o peregrino no deserto do Saara. Vamos embora. Pisarão sobre as nossas bases, estes que estão no átrio. Farão dela o piso de sustentação, as bases de suas vidas. Pisar significa encontrar o plano de interação, o plano de movimentação. Pisarão para buscar caminhos, pois ainda não têm seus pés como colunas de fogo capazes de abrir sendas para quem vem atrás. Por isso, vamos prestar contas da mordomia, pois queiramos ou não, criamos uma linha de relação com os
que estão vibracionalmente ligados e comprometidos. Pisarão com aferição de nossos valores. Isso aqui é de muita responsabilidade, meu nobre. Porque os que estão no átrio vinculados a você, ao que você está se esforçando, eles vão pisar sobre as bases que você está deixando. Eles vão pisar no calo também, de vez em quando. Pegaram aí? Eles vão fiar no que você está fazendo. Qual é a mensagem que você está passando para eles? Então, o tempo todo você tem que revigorar. O tempo todo você tem que aferir o que você está oferecendo, porque tem muita gente se apoiando nisso. Não porque existe uma ideia de querer isto. Um exemplo, o Paulo de Tarso não tem nenhuma expectativa que a gente fique se apoiando no que ele fez. Nos exemplos. Mas ele tem uma notícia, olha, o Júlio lá em Belo Horizonte, FEAC, ele tem em você, Paulo de Tarso, uma referência. Opa, que responsa, hein? Vou lá ver como é que anda o Júlio. Quem sabe, por carinho, por amizade, eu posso dar uma dica. Solidariedade. Captou aí, Bernardo? Solidariedade. Agora, nas religiões antigas, a ideia era que surgisse, fomentasse a submissão. Eu sou submisso à vontade do sacerdote, do médium. Eu sou devoto do santo tal. Sou submisso. Tudo que ele faz, ele tem que buscar, ele tem que pedir, ele tem que... Então, você tem uma relação de dependência, de submissão, certo? Então, se o indivíduo fala, não, ele sim, senhor, não pensa. A ideia é que o indivíduo adquira autonomia para estabelecer um senso crítico, discernimento. Para que tenha conhecimento, você tem que ter discernimento, critério, avaliativo. Então, Emmanuel, Paulo de Tarso, estes que nós podemos dizer que de alguma forma estamos pisando nas bases que eles nos deixaram, eles torcem, eles vibram, eles oram para a nossa vitória. E querem, sem sombra de dúvida, que nos desvinculemos deles. Porque temos que nos vincular ao Cristo. Aí eu vou me recordar de Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3. Salvo engano, no versículo 6, ele diz que o fundamento é Jesus Cristo. Que temos que construir o edifício sobre ele, sobre esse fundamento. Porque aquele fundamento ali, ele é extraordinário para as nossas aquisições, que são pessoais, o conhecimento pessoal. Certinho? Coríntios, qual capítulo você citou? 1:3. Capítulo 3 da primeira epístola. Certinho? Ficou alguma dúvida? Podemos continuar. Por 42 meses. Então, repetindo o texto, deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, oportunidade de descoberta. Não entra lá no mérito do outro, não. Isso é problema dele. Porque se você entrar, como o Júlio lembrou, com a ideia do moralismo, você está sem autoridade. Agora, eu posso observar que isso não me atende. E se não me atende, me cabe não compartilhar. Já é um feito. Não compartilhe, se não te atende. E aí complicou a nossa vida. Você recebeu um WhatsApp. Outro dia eu mandei um para o Júlio, né, Júlio? Eu mandei um para o Júlio, e o Júlio logo respondeu, isso não é fake, não? Nossa, mas eu fiquei com uma vergonha. Eu fiquei com uma vergonha. Não pelo conteúdo que eu mandei, mas pelo ato em si que foi impensado. Pegaram aí o raciocínio? Porque o que eu mandei, o Júlio podia matar no peito, sair julgando, rebater, dar
uma manchete. Você lembra quando nós aprendemos a jogar vôlei? Manchete, tem esse termo ainda? Não sei. Tem? Não, eu lembro da bicuda na futebol. Você dá uma bicuda, manda pra longe, isola a bola. Pois é, isso aí é problema dele. Isso é problema dele. Eu já mandei. Eu não vou desmandar. Você já está enviado. Aconteceu, virou manchete. Certinho? É lógico que se ferisse, eu, naturalmente, por uma questão de escrúpulo, dentro das leis de causa e efeito, de possibilidades, eu poderia tentar reparar. Mas o que me importa, principalmente, é o que está acontecendo dentro de mim. Porque eu vou ter que avaliar. Eu mandei impensadamente. Puxa vida, eu tenho que me policiar. É muito simples. Porque da próxima, quando eu receber, será que é fake? Não vou compartilhar. Pegaram aí? Como que a história é complexa? Em Júlio. Certo? Pois bem, então, Júlio, vamos falar dos 42 meses. Porque aí a gente conclui o versículo. Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Qual que é o significado desses 42 meses? Se você for no pé da letra, você morre. Mas nós podemos dizer que tem o número 4. O que representa o 4? Pode representar a reencarnação. Estão lembrados? Os 4 corpos, os 4 ângulos do quadrado, a definir a base piramidal da pirâmide. Oi? O quê? As estações. No Egito antigo, tinham 3 estações. 3 estações. Olha que legal. Nós temos 4 estações. Então, as 3, a conta no Egito era diferente. Né? Era 3 vezes 4 que dava 12. Olha que legal. Aqui, 4 vezes 4, 16. Certo? Então, no Egito, nós podemos trazer a trindade, o número 3 e o número 4. Então, a definir o seguinte, que os 4, o número 4 aqui, representa a base da medição. Agora, 2 meses, cada mês no mundo antigo era regido por 30 dias, certo? Então, se são 2 meses, 60 dias? Ou 3 vezes 2? Lidar com o Apocalipse, com profecia, as contas não são como a gente está acostumado, não. Então, nós temos aqui alguns símbolos, e que eu vou deixar para o Júlio falar em 5 minutos. Você me deixou agora nessa complicação do número. Eu não peguei seu raciocínio de acordo aí com o que você está... O 4 nos fala da concretude, da concretização, nós estamos falando das bases do templo. Então, nós vamos aí trabalhar então em cima do concreto da nossa intimidade. E o 2, nós vamos usar a dualidade nesse trabalho de avaliação da nossa intimidade, consequentemente ajustando com o que o Espiritismo nos propõe, que é o domar as inclinações más e operar a transformação moral como consequência. O 2 vai simbolizar para nós as duas ferramentas de trabalho que nós temos na nossa estrutura psíquica, que são a razão e o sentimento. Então nós vamos trazer a razão e o sentimento para analisar, observar a estrutura do templo, observar os que estão no átrio, que é o trabalho não o trabalho moralista que o Beto realmente aqui enfatizou que não é esse, mas é aquele trabalho para o qual nós somos chamados no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo 10, que é avaliar o mal, observar o mal, sem o desejo de julgamento, mas aproveitando a lição para nós retificarmos a nossa própria caminhada, e retificando a nossa própria caminhada,
trazendo os valores da caridade, da questão 886, que você bem lembrou, ajudar aqueles que nós vamos encontrar em complicação no átrio, aplicando a benevolência, o perdão, a indulgência, para sacar da nossa intimidade. A nossa intimidade já está bem estruturada aí nesse quadrado, sacar os recursos que já trazemos, angariados pela experiência, desenvolvidos ao longo da conquista, para ajudar os que se encontram no átrio, fazendo esse papel de transferência. O Carlos Alberto citou aqui o escalonamento. Nós fomos lá em Jesus, fomos lá em Melquisedeque, Jesus, Paulo, Emmanuel, Honório, chegamos a nós aqui. Então nós vamos ajustar para ajudar os que se encontram no átrio de alguma maneira pela irradiação de novos valores. Não sei se deu para... Deu, beleza. Eu consegui sair do Você saiu bem. do deserto que você me lançou lá no deserto. Você já está no Jardim da Babilônia. Vamos trazer o Honório para fazer um resumo desse último trecho dos 42 meses, porque não vai dar para explorar muito a equação dos 1260. A parte de cima, se referindo ao 1260, a casa mental. A parte de cima, o superconsciente, representa o átrio de quem está irradiando para mim e que eu estou recolhendo. O que eu recolho é semente para a germinação em 42 meses. E o crescimento, floração, frutificação, efeito, que são os outros 42 meses. A parte de baixo, o subconsciente, é o templo, altar e conexões do átrio com os que o adoram. Já estamos agora no átrio da irradiação de Jesus, sendo chamados para orbitar um novo núcleo. Mas para isso é preciso vencer a força de atração dos outros núcleos que ainda orbitam. No plano global da Terra, um templo em plano maior, temos formando a massa. 1/3 irradiando amor. 1/3 no plano intermediário e 1/3 irradiando complicações. Puxa vida, que texto denso, hein? Mas não nos preocupemos. O que vale para a gente é, acima de tudo, verificar qual é o núcleo que nós orbitamos. Você vai orbitar em torno das ideias, do seu ideal. Ali você vai gravitar. Certo? Então nós temos que entender essa causa. O que está motivando você a procurar? Porque a partir do momento que você orbitar em torno daquela ideia, você vai irradiar aquilo que você está trabalhando na sua intimidade. Foca a sua ideia no Cristo e procura orbitar em torno do amor dele. Assim você está garantindo a aproximação do altar, se distanciando da atração da massa que está do lado de fora, e ao mesmo tempo contribuindo com aqueles que estão mais próximos do átrio, até já entraram para dentro do templo. Pegaram aí? Complicado, hein? Não é não. O companheiro me disse assim, Carlos Alberto me telefonou, você podia ligar para fulano e dar um jeito? Eu falei assim, meu amigo, ultimamente eu não estou dando jeito nem na minha cachorrinha, que está me trazendo problema. Como é que eu vou dar jeito no outro que está orbitando em outra psicosfera, em outro ambiente espiritual? Eu não tenho autoridade para isso não, amigão. Se você sair para ir na casa de alguém dizer que o quadro está pendurado errado, você está sem autoridade. Você não vai ser ouvido. E corre o risco de te pôr para fora. E eu estou com ele. E não com você. Porque você está sendo um moralista, um chato de galocha. Galocha, vocês procuram no dicionário para saber o que é isso. Linguagem antiga, Casa Aberta, hein? Desculpa, eu só tenho a veste nova. Eu sou antiquado. Pois bem,
Estou brincando, gente. Então, nós temos que trabalhar com aquele que veio. Casalberto, você pode me atender no centro? Fechado, vem cá. Vamos bater um papinho? É isso que tu quer? Não, eu queria uns conselhos. Ó, eu vou sentar com você, vamos abrir o Evangelho e ver o que o Evangelho vai dizer para mim e para você. Agora, não pensa que eu vou dar solução para você, porque toda vez que eu fiz isso, eu me arrependi e me dei mal. Porque eu descobri que eu fui vaidoso, presunçoso. Não tem conselho, não. Agora eu posso te dar uma orientação doutrinária. Sob o ponto de vista da minha experiência de algumas décadas de espiritismo, eu vou te dizer, vem cá, vem frequentar a reunião. Você está em casa aí no sábado de manhã, galera, está fazendo calor aqui em BH, vai para o clube depois, liga o Apocalipse aí, vamos bater bola, vamos brincar. O Júlio falou da bicudo na bola. Não, não dá bicudo, mata no peito, estilo Ronaldinho Gaúcho, né? Põe na grama, né? Porque a bola é feita de couro, a vaca gosta de grama, então põe a bola na grama. Põe a bola na grama. Pô, Júlio, hein? Os deuses do futebol inspiraram Júlio César Moreira. Então, vamos jogar, vamos sair com classe, vamos ter inteligência, toma o passe. Olha, vale magnetismo animal, é uma ciência, vai ser adotada pela medicina do futuro, tem perispírito, olha aqui, vamos fazer uma prece. Vamos trabalhar o seu campo vibracional, técnica, insistência. Olha, vai ter dificuldade, vem à reunião. Abre seu coração. Olha aqui, olha, faz o esporte da alma. Vai para o hospital, passa a noite, né, dona Eustáquia? Cuida dos netinhos, né, dona Eustáquia? Né? A mãe perde o filho. Como que a mãe vai preencher o vazio do filho? Os filhos do filho passam a ser seus filhos. Pegaram aí o esporte da alma? Esse é o átrio. Essa é a irradiação. É isso que dá sentido para a vida, traz esperança e motivação para você jamais desistir. Certinho, Regina? Nós gostaríamos de indicar para vocês o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pela nossa alma querida Chico Xavier, ditado por Emmanuel, lição 5, Fé e Obras. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinante sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas por fora o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que a fé e obra se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Neste sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Então Jesus, em sua infinita bondade, amizade, mansuetude, presença,
objetivo nos auxiliar no levantamento para a glória da luz, que passa pelo templo, o templo íntimo das nossas aquisições. Muito obrigado à presença de todos, ao estudo da manhã, muito obrigado às preces, os abraços fraternos, os envios das vibrações, e que nós possamos ter um bom final de semana, em paz, com os amigos, com os familiares, com as atividades sociais, com as preparações para a semana que virá, e que possamos, na próxima semana, estarmos de volta com o estudo do Apocalipse. Semana que vem é dia 21. No dia 28, que é o último sábado do mês, não teremos o estudo do Apocalipse, eu já antecipo, porque eu estarei viajando para a cidade de Juiz de Fora. Ok? Pois bem, gente, nós vamos, portanto, encerrar nossa atividade. Eu gostaria de pedir que Regina faça a prece de agradecimento por todas as bênçãos aqui espargidas nessa manhã, que pode ficar guardada no fundo do nosso coração, como uma experiência inesquecível. Muito obrigado a todos. Ave Cristo. Ave Cristo. Agradecemos a Jesus, aos nossos mentores, a Kardec, a Amélie Boudet, a toda a espiritualidade que nos tutela, a encarnação, e que nos faz chegar à casa de Kardec, para que possamos, a partir do estudo, conhecer um pouco mais de nós mesmos. Pedimos o amparo e a proteção para nós, para os nossos, e que a vossa luz, Jesus, possa aclarar as nossas mentes e o vosso amor possa aquecer os nossos corações. Agradecemos. Obrigada.